A gente conversa agora com o presidente da representação central ucraniana brasileira, Vitório Sorotiuk. Inclusive, nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, também participa da entrevista. Bom dia, Vitório. Já começo te perguntando como vocês, a comunidade ucraniana que vivem no Brasil, estão vendo o que está acontecendo na Ucrânia. Dobro ranku, bom dia a todos. A comunidade ucraniana brasileira, ela já vem sentindo uma aflição desde quando começou o cerco. Agora já no primeiro dia que houve a invasão, aí a dor foi maior. Eu acredito que nós, por sermos descendentes e termos esse link, essa relação de sangue e relação de cultura com a Ucrânia, podemos ter sentido uma dor maior. Mas eu acho que é uma dor que está sentindo toda a humanidade. Senhor Vitório, eu queria participar dessa conversa aqui. É claro que a gente vem acompanhando por meio dos nossos correspondentes, por meio das agências internacionais, as informações que são divulgadas pelos governos e as agências internacionais, a exemplo da ONU. Mas eu queria ouvir do senhor talvez um relato mais pessoal. Eu imagino que o senhor mantenha contato com pessoas que estejam ainda na Ucrânia ou pessoas que tenham saído recentemente, mulheres, crianças e idosos que conseguiram atravessar a fronteira e os homens entre 18 e 60 anos que foram obrigados a ficar, inclusive, por uma lei marcial imposta pelo governo federal da Ucrânia. Eu gostaria de saber se o senhor tem informações desses dois lados. Qual é o sentimento dessas pessoas que tiveram de sair às pressas e, principalmente, esse ímpeto dos homens que foram obrigados a ficar a lutar? Nós temos algumas informações de várias pessoas com quais nós mantemos relacionamentos. Naturalmente, eles estão indo para os metrôs profundos de Kiev. Em outras cidades é diferente, mas nós temos informações e relatos da população cercando os tanques para impedir eles passarem, jogando sua bicicleta, paus, pedras, no que podem, para segurar. A população está reagindo. E eu gostaria de, inclusive, mostrar para vocês o seguinte: a Ucrânia tem 44 milhões de habitantes. Desses, 17,7% são russos étnicos. Quer dizer, você tem 8 milhões de russos dentro da Ucrânia. Se fosse uma invasão do povo russo sobre a Ucrânia, nós teríamos 8 milhões agredindo os ucranianos étnicos. Eles estão conosco, eles estão defendendo. Nós vimos um vídeo de um senhor abordando 2 meninos de 19 anos como soldados e pergunta e falem com o russo: vocês estão fazendo aqui o que aqui? Eu sou russo, mas esse é o meu país, eu vivo aqui. Vão para casa, vocês devem resolver os problemas da sua casa lá. Então, há uma comoção do que isso está acontecendo. Temos informações de que foram feitos vários prisioneiros, né, de jovens. Eles estão esfomeados, inclusive, porque eles vêm de outras regiões longínquas da Rússia, eles nem estavam sabendo aonde eles estavam indo. E por que a resistência ucraniana está tão forte, surpreendendo o mundo? Por quê? Porque os ucranianos estão lutando pelo seu chão, pela sua terra e pela sua cultura. E essa reação dos ucranianos não é só nacionalismo, é saber o passado histórico que foi a opressão e a destruição de valores essenciais da cultura ucraniana, sua língua, seus costumes, suas tradições. Por isso que, continuando essa ocupação, mesmo ocupando com tanques o centro das cidades, vai ser difícil para eles ocuparem todo o país. E a hora que ocupar, estacionar, a reação da guerrilha será mortal para eles. Vitório, esse seu relato realmente é muito emocionante. A gente acompanha, inclusive, várias imagens. Essa imagem, esse vídeo que o senhor citou, inclusive, de um homem tentando parar um tanque.
mostra realmente a força, a resistência do povo ucraniano. Inclusive, alguns países europeus anunciaram ajuda à Ucrânia, ajuda humanitária, ajuda militar, não com tropas, claro, a gente acabou de ver, inclusive, o chanceler alemão, Olaf Scholz, no seu grande primeiro depoimento, dizendo que está do lado certo da história, da democracia. Como é que você vê essa ajuda da Europa? Chegou tarde, é suficiente? A gente vê sanções econômicas sendo empilhadas, cada vez mais sanções econômicas. Mas como é que você vê essa ajuda, principalmente a ajuda militar, justamente para realmente dar um apoio a esses ucranianos que estão em uma guerra, estão em um sistema de guerrilha? Como é que você vê essa ajuda da Europa? Chegou tarde? Veio um pouco de ajuda anteriormente, né? Principalmente da Inglaterra, a Alemanha que chegou à tarde na ajuda, né? Mas eu acho que seria uma ajuda já imediata, porque aí nós temos as fronteiras com a Polônia, com a Romênia, né? É por esse lado que poderia chegar o armamento. E para o exército russo chegar até o oeste, daria tempo para fazer uma resistência maior ainda. Eles não conseguiriam tomar o território todo da Ucrânia, né? E mesmo porque eles estão usando jovens de 18 anos, 19, 20 anos, né? Que nem sabem por que ali estão lutando. E os ucranianos não, estão defendendo o seu chão, a sua terra, por isso há tanta energia e tanta força. Daí daria para segurar bastante. Eu vi às vezes umas pessoas dizendo, bom, mas Zelensky não é irresponsável de dar armas para a população, mas a população está pegando faca de cozinha, está pegando pau, pedra, jogando a bicicleta em cima do tanque, ela espontaneamente, ela precisa resistir, porque ela sabe o que é quando vem um governo como o russo. Mas o povo russo está conosco. Eu recebi uma mensagem de um jornalista, em nome de 30 jornalistas, porque ele visitou Curitiba uma época, e disse assim, por favor, Vitório, diga para todo mundo que não é o povo russo, é esse governo, é o Putin, a sua camarilha. Nós tivemos manifestações em 54 cidades russas com milhares de prisioneiros. Tem um manifesto com 600 dos mais renomados cientistas russos. Eu acredito que, do ponto de vista político, nós já conquistamos a solidariedade mundial. E já conquistamos o apoio do povo russo também. Ele resta somente, né, essa camarilha, essa estrutura unicamente do Putin e os seus asseclas comandando numa visão do demônio, podemos dizer, na expressão religiosa. Terrível. Senhor Vitório, vamos deixar um pouco a política de lado e eu queria que o senhor me acompanhasse aqui numa situação imagética. Vamos supor que o conflito acabe quase que milagrosamente na tarde desse domingo, que as tropas russas se retirem e esses refugiados voltem e tentem retomar a sua vida. Vai ficar ali, como o senhor mesmo destacou, uma parcela da população que mora na Ucrânia, são ucranianos natos, mas eles têm uma herança genética e cultural russa. E a gente sabe das áreas separatistas dentro da Rússia, justamente dessas províncias que têm uma herança cultural, histórica, genética com os russos. Um dos pontos nevrálgicos desse conflito agora é a divisão de Luhansk e Donetsk, que se tornaram então autoproclamadas províncias independentes. Mas há outras partes também com esse sentimento separatista russo dentro da Ucrânia. O senhor acha que, vamos supor, uma resolução de paz para esse conflito, o senhor acredita que num futuro não muito distante possa haver novas insurgências ou novos movimentos separatistas dentro da Ucrânia? Não. Não haverá novos movimentos separatistas dentro da Ucrânia, porque a maioria dos russos étnicos que estão lá, eles estão lutando pela Ucrânia. Em 2015, eu estava no palanque oficial, quando teve um desfile militar, e o presidente Poroshenko medalhou vários soldados. E no momento eu vi o soldado que vinha ferido com sua medalha, e eu fui cumprimentá-lo, e comecei a falar em ucraniano.
Ele me respondeu em inglês pedindo perdão, que ele só falava russo e não sabia ainda falar ucraniano. Então, a questão não é linguística e também não é questão da origem étnica, porque os russos que vivem dentro da Ucrânia, eles estão integrados, nunca houve perseguição. Isso que o Putin diz é genocídio contra os separatistas. Os separatistas são grupos determinados somente, não é muito superior, porque ele domina o centro da cidade, mas na aldeia são ucranianos, e eles são financiados pelo Putin, instigados por ele dentro da busca do Putin arrebatar mais um pedaço da Ucrânia. Agora, eu gostaria que lembrasse o seguinte, nós estamos esquecendo em todos os noticiários de um povo que está sendo perseguido e oprimido, e que ele diz que quer ser ucraniano também, são os tártaros dentro da Crimeia, que estão sendo perseguidos. Eles estão recebendo aulas da sua língua por internet desde a Ucrânia, mas lá dentro seus líderes estão presos, perseguidos. Então tem um outro povo, outra situação também. Os ciganos vivem dentro da Ucrânia com plena liberdade. A língua russa nunca foi proibida dentro da Ucrânia, mas na Rússia sim. Então é essa situação de diferença. E também nós temos a clara compreensão que isso não é o povo russo. É a mesma coisa do que foi no passado a Alemanha. Não vamos dizer que é o povo alemão. É uma concepção determinada do nazismo, em determinado momento, que foi precisado ser destruída. É preciso hoje eliminar essa concepção e essa estratégia de grande potência estabelecida pelo Putin. E ainda baseada em interpretações as falsas sobre a história dos povos eslavos e da história da própria Ucrânia. Vitório Sorotiuk, presidente da representação central ucraniano-brasileira. Vitório, muito obrigada pela entrevista. Favale, também muito obrigada. A gente continua falando... Eu gostaria de agradecer ao povo brasileiro pela ajuda, pelo carinho que está tendo. O governo de São Paulo, o governo do Paraná já nos colocaram à disposição para organizar a ajuda humanitária. Estamos com não sei quantos municípios no estado do Paraná, organizações para receber refugiados e tudo. Então, eu gostaria de dizer assim, Duji Dziękuję. Muito, muito obrigado, povo brasileiro, pela solidariedade. A gente que agradece a entrevista e também todos os seus depoimentos, inclusive muito emocionantes. Muito obrigada, Vitória.